capítulo 21, livro de Números, verso 4. Então partiu Israel do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma está enfastiada desse pão maná tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muita gente de Israel. Pelo que o povo veio correndo a Moisés e disse: temos pecado, porquanto temos falado contra Deus, contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor Deus que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava essa pessoa para a serpente de metal e se curava, ficava vivo. Agora, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, vá à carta de Colossenses, capítulo 2, verso 9. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente, habita no corpo dele, toda a plenitude da divindade, toda a perfeição de Deus. E vocês estão perfeitos nele, em Jesus, que é o cabeça de todos os príncipes e de todos os poderes, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com Jesus no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Agora, o último texto, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não for de Deus. Jesus respondendo lhe disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar na barriga da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas da terra e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora,
ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Irmãos, 3 textos, e como é que eles vão se juntar e vão nos dar uma mensagem nessa noite? É preciso que você entenda nessa noite que eu quero falar de algo muito básico da fé. Uma coisa que qualquer pessoa que se chama cristã ou cristão precisa saber de cor e salteado e não ter a menor dúvida. O próprio Jesus, falando com Nicodemos, ele diz assim: se eu te falo de coisas terrestres e você não recebe a palavra, você não entende, como que eu vou te falar de coisas mais profundas, de coisas mais difíceis de entender? É preciso que primeiro você entenda muito bem as coisas básicas, para depois você entender outras coisas que são complexas. Essa é uma experiência que a gente tem. Você, com 7 anos mais ou menos, foi fazer o primeiro ano de grupo, aprendeu ali as operações básicas: somar, 2 mais 2 é igual a 4, dividir, 4 dividido por 2 é igual a 2, subtrair, se eu tenho 3 e tiro 1 fica 2. Você aprendeu essas operações básicas e com elas você chega a fazer operações muito complexas, expressões matemáticas, algébricas, extremamente complexas, mas você teve que aprender muito bem aprendido o básico, não tem jeito. Você pode fazer como o Renato viajou comigo essa semana, nós fomos ao Pontal, ele é carreteiro, dessas carretas enormes que passam na estrada, ele estava me falando da complexidade que é o motor daquele. Mas você teve que entrar no carro e aprender primeiro a debrear o carro, pôr a primeira, tirar o pé da embreagem, tirar o pé do freio, acelerar, o carro deu um pulo. Você teve que aprender primeiro a controlar. Teve que lutar com manter o carro na rua, parar na esquina. E aí você vai crescendo. O médico, para se tornar médico, primeiro ele aprendeu sobre as células. Ele teve que aprender sobre os cromossomos, ele teve que aprender sobre os sistemas mais simples para poder chegar a fazer uma cirurgia de um coração, ou abrir a cabeça de alguém e fazer uma operação muito delicada ali no encéfalo da pessoa. Nós só podemos chegar ao complexo se nós dominarmos o simples. Não adianta querer dizer que você tem uma experiência profunda com Deus, se você não tem uma experiência com as coisas mais simples da palavra de Deus. E me preocupa quando alguém fica preocupado se está salvo ou se não está, se perdeu a salvação ou se não perdeu, se pode ou não perder a salvação, se há uma limitação para o poder redentor de Cristo. Eu fico muito preocupado como pastor quando alguém acha que verdadeiramente ele tem uma experiência com Deus, se a vida financeira dele o enriquece. Eu fico preocupado quando alguém diz que é de Deus, mas xinga palavrão, mas briga, mas bate, mas agride. Porque o fruto mostra qual é a natureza da árvore. Você quer saber a natureza da árvore? Coma o fruto. Você vai saber direitinho. Pelo fruto conhecereis a árvore. E o que a gente tem visto é que as pessoas não sabem. Elas têm dúvidas sobre a salvação, sobre quem é Deus, quando verão a Deus, ficam preocupadas com todos os vídeos. Hoje nós temos uma coisa fantástica, que é uma faca de 2 gumes.
que é a comunicação via internet. A internet comporta coisas maravilhosas, mas comporta coisas que não valem coisa nenhuma. Qualquer um que tem hoje uma mensagem ou que acha que tem, vai para a internet, pega o celular, grava e disponibiliza. As várias plataformas recebem. Alguém disse com muita propriedade que a marca da internet foi ter dado voz aos idiotas. Porque qualquer um pode dizer qualquer coisa e colocar, e alguém vai assistir, vai discutir, vai aceitar como uma verdade universal. Então hoje nós temos muitos pastores, muitos apóstolos, nós temos muitos missionários, nós temos muitos irmãos, nós temos muita gente pregando. Mas a sã doutrina você consegue conhecendo as Escrituras. Não adianta você querer aprender Bíblia na internet. Você tem que aprender Bíblia do jeito mais antigo do mundo, lendo a Bíblia. Você não tem que procurar um espaço cibernético para você aprender teologia, aprender os mistérios da Bíblia. Não! Dia desse, uma psicóloga me ligou e disse: olha, eu estou fazendo um trabalho de vocação com o moço e a gente precisa entrevistar vários profissionais, várias funções sociais, e ele tem vontade de fazer teologia, ele precisa conversar com alguém que fez. Será que o senhor poderia atendê-lo? E esse moço ligou para mim, a gente fez uma videoconferência, ele está lá no Vale do Aço, e ele disse para mim: qual é o melhor seminário que tem? Eu disse: o melhor seminário que tem é a igreja. É você estar na sua igreja, e a sua igreja tem um púlpito que ensine a palavra, tem uma escola dominical que ensine a palavra. É o melhor seminário do mundo, porque o seminário fora da igreja nada mais é do que uma muleta para a igreja capenga. Já que a igreja não ensina, a pessoa vai se educar teologicamente fora. Nós demos um status muito grande a alguma coisa que na verdade é a marca de uma fraqueza. A igreja precisa ensinar. Então, eu quero que você entenda algo muito básico da palavra de Deus hoje à noite. E nós temos que entender que não existe, essa é a primeira coisa, não existe um Velho Testamento, um Antigo Testamento como algo que passou, como algo que acabou, algo que não dá mais fruto. Isso não existe. A expressão Velho Testamento, a expressão Antigo Testamento é apenas didática para marcar aquilo que historicamente mostra a origem do povo de Deus, a origem do mundo, a origem do homem. Só. Mas é um conjunto de livros que vão estar funcionando e são atuais. Essa é a primeira coisa. Então não acredite que o Velho Testamento seja dispensável, como aquela pessoa que um dia me procurou e disse: pastor, o senhor não precisa pregar tanto o Velho Testamento, porque Jesus já veio, pregue só o Novo Testamento. Irmã, pelo amor de Deus, é como se você fosse rasgar a Bíblia e jogar fora a primeira parte. É uma conversa satânica, é uma conversa demoníaca, é uma conversa diabólica. Onde que ela aprendeu isso? Com um pastor de internet. Ela ouviu essa bobagem, o coração dela já estava inclinado à carne, nós vamos ver o que é isso aqui, e aí pronto, ela se deixou levar. Então tome cuidado. A primeira coisa, a gente aprende Bíblia na igreja da gente, e a responsabilidade de aprender Bíblia na igreja da gente é nossa. Nós temos que nos esforçar e temos que aprender. A primeira história que nós lemos: Israel está caminhando no deserto, indo para onde? Para a terra que Deus prometeu, que seria uma terra de muitos milagres, milagres maiores do que aqueles que eles viram desde que estavam no Egito. O que eles viram no Egito? Deus derramou o seu poder contra o Egito, mandou 10 pragas, vocês conhecem muito bem as 10 pragas, quem não leu na Bíblia pelo menos deve ter visto nos 10 mandamentos da Record, deve ter assistido no cinema, de alguma forma você deve conhecer a história das 10 pragas. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus deu uma nuvem que sobre eles estava durante o dia e dava sombra, Deus deu a eles uma nuvem que ficava iluminada como tocha de fogo durante a noite, assim gerava calor e luz. Deus deu a eles maná, porque não dava para
comprar nada no deserto, não dava para criar e nem para plantar, então eles eram alimentados por Deus, eles beberam águas que fluíam da rocha, não que passava entre as rochas, mas que brotava da rocha. Eles viveram milagres enormes, mas isso era o café pequeno, porque os verdadeiros milagres Deus tinha prometido para eles dentro da terra prometida. Eles viveriam numa terra que manaria leite e mel, eles comeriam o melhor da terra, eles não teriam que pedir nada emprestado, pelo contrário, eles emprestariam. O Senhor havia prometido para eles que não haveria doente entre eles, que não haveria praga entre eles, que não haveria pobres entre eles, que seria uma terra de delícias. Eles viveriam muito mais milagres lá na terra prometida do que tudo que eles tinham vivido no Egito e no deserto. Mas eles começam a caminhar no deserto e de repente eles começam a murmurar. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Eles começam a ter saudades do Egito. E eles começam a falar contra Deus. Que Deus é esse que é bom e me deixa passar por essa falta? No Egito a gente comia carne. Aqui a gente come esse maná. Essa coisa que Deus manda. A gente quer a carne do Egito. Nós queremos cebolas do Egito. Esse negócio de caminhar no deserto debaixo de nuvem, era muito melhor. A gente era escravo, mas pelo menos não tinha que caminhar, ficava lá na casa da gente, ia para a pedreira, trabalhava lá, mas a gente voltava à tarde para a casa da gente. Agora nem em casa a gente tem, um tal de arma-tenda, desarma-tenda, caminha, arma-tenda, desarma-tenda. Eles começaram a falar mal de Deus. Depois eles começaram a falar mal de Moisés. Esse tal de Moisés, esse cara é maluco. Ele fala que Deus apareceu para ele. Que Deus é esse que aparece para ele e não aparece para nós? Estamos enfastiados, enfarados desse vil maná, desse maná desprezível. Deus se irou e fez com que serpentes invadissem o acampamento, cobras, e os picavam. Aqueles que falaram contra Deus, aqueles que falaram contra Moisés, aqueles que falaram contra os recursos de Deus, aqueles que olharam para trás, olharam para o Egito, Deus fez com que eles fossem picados de cobras. E quando começou a morrer gente, eles começaram a ficar apavorados, correram para Moisés e disseram: pecamos contra Deus, ora por nós, intercede diante de Deus. Moisés foi como homem de Deus, como sacerdote é aquele que está entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Ele se apresenta diante de Deus e diz: Deus, esse povo pecou, mas é o teu povo, perdoa esse povo. Aí o Senhor Deus diz: vou perdoar porque você intercedeu. Faz o que eu vou te dizer. Faz uma serpente de metal, de bronze, uma escultura, fixa, prega no madeiro, numa haste, vai ao centro do arraial e coloca bem alto. Todo mundo que for picado pela cobra, quando olhar para essa serpente de bronze, vai ser curado. Quando Moisés fez isso e levantou a serpente, a pessoa era picada de cobra, saía correndo, mancando, olhava para a serpente, o veneno saía e a cura vinha. Essa é a história que nós lemos. O que isso significa? Nós vamos para o Novo Testamento, que também não é novo em relação ao Velho, é complemento. Olha como é que o Velho Testamento é importante. E aí nós somos para o capítulo 3 do livro de João. Tem uma história magnífica ali. Tem um homem que é mestre em Israel. Ele ensinava religião. Ele ensinava a ética religiosa às pessoas, ele ensinava o caminho da vida eterna, mas ele estava num conflito com ele porque ele não se sentia salvo, ele não sentia que ele estava cheio de Deus, ele não sentia que a oração dele era respondida, ele não sentia intimidade com Deus, ele tinha sede de Deus e a religião dele não dava a ele como saciar essa sede. Ele ouve falar de Jesus, ele começa a ouvir falar que Jesus ressuscitou mortos, que Jesus curou leprosos, que Jesus levantou aleijados, que devolveu a vista aos cegos, a audição a surdos, que Jesus multiplicou pão, que alimentou milhares de pessoas com pão e com peixe. E ele diz: ninguém pode fazer tanta coisa senão pelo poder de Deus, porque esse homem não é ruim, esse homem é bom, o testemunho dele é bom, ele só faz coisas boas e ele só fala e ensina coisas boas. Então, para que ele não fosse visto, ele sai de noite. Quem sai de noite não quer ser visto.
Ele vai ali devagarzinho, chega ao acampamento onde Jesus está, dá um jeito de ir chegando, e de repente ele está perto de Jesus e ele diz: mestre, queria te fazer uma pergunta. O que eu devo fazer para saber que eu sou salvo? Eu quero ser salvo. Eu quero ter certeza que eu sou salvo. Eu não quero ter essa dúvida nunca mais na minha vida. Jesus então responde para ele: você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Irmão, presta atenção nisso. Você tem que nascer de novo. Esse homem era um homem de mais ou menos uns 50 anos de idade. Ele era mestre. Ninguém ficava mestre em Israel com menos de 40 anos de idade. Não existia isso. Você tinha que estudar muito. Tinha que passar por um caminho muito duro para se tornar mestre em Israel. Nicodemos era. E é engraçado porque Nicodemos significa aquele que leva o povo à vitória. Mas ele não sabia nem como dar vitória para ele. Imagina para os que viessem atrás dele. E aí ele olha para Jesus e diz assim: para, aí o senhor está de gozação. Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Eu saí de lá desse tamanhozinho, olha o tamanho que eu sou agora. O senhor quer que eu entre na barriga da minha mãe para nascer outra vez? É disso que o senhor está falando? Irmãos, Jesus então diz para ele uma coisa: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu da água, tem que nascer do Espírito. Presta atenção. Por que Jesus disse para ele que ele foi nascido da água? O que tem dentro do útero enquanto o neném está sendo gerado? Líquido amniótico, água. A criança é gerada na água. Então você tem que nascer da água. Por quê? Porque para herdar a vida eterna você tem que entrar na carne. Todas as pessoas, olha que eu vou te ensinar teologia, todas as pessoas foram feitas no mesmo momento. Todas as pessoas que Deus criou foram criadas no mesmo momento. Todas. Por 3 razões que eu vou citar aqui e poderia buscar mais. A primeira é que Deus é eterno, não há tempo para Deus e todas as suas obras são feitas na eternidade. Então todas são feitas de uma única vez. Segundo, porque a Bíblia diz que o pecado de um passou a todos. O pecado de Adão passou a todos porque todos estavam lá. Se faltasse alguém, não passava a todos. Então, se todos foram atingidos, todos estavam lá criados. E porque a Bíblia diz que Deus marcou o lugar da habitação e os tempos de vida de cada pessoa. Então, cada pessoa já estava pronta, esperando o tempo de entrar no mundo. E por que tem que entrar no mundo? Para poder ressuscitar. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Você tem que entrar na carne, porque o pecado de Adão passou você. Você estava lá em Adão, mas o pecado de Adão te atingiu. E para que o pecado de Adão possa sair, você tem que entrar na carne, para que a sua carne seja salva por Jesus Cristo. Então ele diz: você tem que nascer da água, nascer da barriga da mulher, nascer do líquido amniótico. E quando você nasce, você tem que ter uma segunda experiência, nascer do Espírito. É por isso que Jesus disse: o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O homem que não nasce do Espírito de Deus não pode adorar a Deus, porque Deus é Espírito, Deus não é carne. Então o homem tem que ter uma experiência de nascer do Espírito. Aí esse Nicodemos fica preocupado, ele diz assim: peraí, Senhor, como é que é esse negócio de nascer do Espírito? Jesus disse: olha, o vento sopra onde ele quer, ele vem de onde ele quer, você não sabe de onde ele veio, você não sabe para onde ele vai, mas você sente o vento. Os nascidos do Espírito são assim. A obra de Deus acontece na vida deles pela fé. Não dá para eu te dar um curso de como nascer de novo. Faça 4 anos de teologia, graduação, 2 anos de pós-graduação, faça regimes, fique sem comer, jejuns absolutos, suba os montes e você vai receber o Espírito Santo.
O irmão Renato, que vem de uma outra denominação, disse que começou a ficar preocupado com a denominação de onde ele veio, quando o líder daquela denominação disse: para você receber o Espírito Santo, você tem que fazer um sacrifício financeiro. Estou mentindo, Renato? Foi isso mesmo? Aí ele começou a se despertar e ficar preocupado e disse: espera aí, mas não é isso que a Bíblia diz. Como é que se nasce de novo? A Bíblia diz que para nascer de novo, nascer do Espírito, eu preciso pedir ao Pai, por Jesus Cristo, que me deu o Espírito Santo. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso desejar genuinamente mudar de vida. E aí um milagre acontece, um grande milagre. Deus me dá do seu Espírito, eu passo a ser filho de Deus. A Bíblia diz que o que é carne, o que é espírito. Eu só me torno filho verdadeiro de Deus quando eu entrego a minha vida a Jesus. Quando com a minha vontade eu digo: eu estou cansado da vida de pecados, eu não quero mais ser isso, eu não sou isso. Eu quero ser outra criatura, uma nova criatura. E aí eu chego e digo: Jesus, perdoe os meus pecados. Nesse momento Jesus perdoa os meus pecados. Olha para mim, em nome de Jesus. Quando Jesus perdoou os seus pecados, Ele perdoou todos os seus pecados, até os que você vai cometer. Que é isso, pastor? Irmão, pensa comigo. Jesus andou sobre a terra 2000 anos atrás, no nosso calendário. A morte dele perdoou os seus pecados antes de você nascer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as dou vida eterna. Deus te viu e te amou, te chamou pelo nome. Antes que você nascesse, Ele profetizou em Isaías dizendo: tu és meu. Eu digo ao norte: devolve, ao sul entrega. Tu és meu. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Se passares pela água, não se afogará. O fogo não vai te queimar, porque eu não vou te deixar queimar e nem vou te deixar afogar. Porque tu és a menina dos meus olhos. Deus te amou antes que você nascesse. Então o sacrifício de Jesus, no momento em que você diz: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, Ele perdoa os seus pecados. Você é filho de Deus, recebeu o Espírito Santo e você não tem como perder isso. Pastor, mas e se eu me desviar e se eu pecar contra Deus? Ah, irmãozinho, o amor de Deus é algo tão maravilhoso que Deus vai deixar você ter uma experiência tão amarga com o pecado que você vai voltar para Deus. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Aí ele cai ao chão, perde a vista, fica 3 dias orando, jejuando, não conseguia comer. O Senhor Deus aparece para Ananias e diz: vai lá e ora por ele para que ele recupere a vista. Mas ele é aquele que veio perseguir a igreja, Senhor. Ele veio me prender os nossos irmãos aqui. O Senhor Deus disse: ele é para mim vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe, Ananias, o que eu falei para ele o dia que eu apareci para ele? Que é ruim para ele recalcitrar contra o aguilhão. Sabe o que é recalcitrar contra o aguilhão? O aguilhão é um chucho. O nosso sertanejo, o nosso pantaneiro, quando ele está levando gado, ele tem um ferro pontudo. Quando o boi é um boi teimoso, ele vai com o chucho e o boi às vezes vem contra o boiadeiro. Então o boiadeiro pega o chucho e firma o chucho, e o boi vai contra o boiadeiro e o chucho entra na carne do boi. Quanto mais o boi avança contra o chucho, mais o chucho entra na carne dele, até que o boi vê que está doendo e sai. O Senhor Deus disse: Paulo, dura coisa te é avançar contra o chucho. Quando você desvia de Deus, você não perdeu a sua salvação. Você apenas colocou um chucho em você. Quanto mais você ficar no pecado, mais vai doer em você. Mais você entra no prejuízo, mais você entra na depressão, mais você entra na dor, mais você entra na perda. Até que em algum momento você diz: eu era feliz e não sabia, eu sou o filho pródigo. Eu tinha tudo na casa do meu pai, e o que é de Deus volta para Deus. Assim como as águas que descem da chuva voltam para o céu, pela evaporação, a água que veio do céu volta para o céu. O que é nascido de Deus, mesmo que ele se desvie, ele vai voltar para Deus. Por que ele vai voltar para Deus? Porque a salvação é Deus que garante, não é o homem que garante a sua salvação, é Deus que garante a sua salvação. Pastor, mas esse homem quando volta, ele tem que batizar de novo? Para quê? Para quê? O
batismo é um símbolo que você já fez, que você já deu, é um rito que você já passou, ele é um para sempre. Batizado está para sempre. Você precisa apenas voltar para o seu lugar. Quando o filho pródigo da parábola que Jesus contou voltou, o pai não disse: faça um curso de filho, me prove que você é digno de mim. Não, o pai tirou o anel, colocou no dedo do filho, tirou a própria sandália, deu ao filho, chamou o servo, disse: passa lá em casa, pega uma roupa, põe nele, mata o animal mais gordinho que tiver, chama os amigos, chama os dançarinos, chama os músicos, põe a mesa, porque hoje é festa. Esse meu filho estava morto e voltou, ressuscitou, ele estava perdido e foi encontrado, hoje é dia de festa. Quando você que se desviou volta para Deus, Deus faz uma festa e te coloca de novo no lugar que sempre foi seu, porque você é salvo, está salvo e será salvo para sempre. Então não tenha dúvida, se você ouvir alguém dizer por aí que você perde a salvação, é conversa do diabo para anular a palavra de Deus. Pastor, mas então qualquer um pode pecar? Pode, no sentido de possibilidade, e não no sentido de que está autorizado, porque o português faz isso com a palavra. Né? O Dudu chega para mim e diz assim: pastor, posso pegar seu carro para ir lá em casa? Eu digo: pode. Pode. Significa que ele está autorizado a pegar meu carro. Ele chega lá em casa e fala com o Mateus ou com a Simone: o pastor disse que eu posso pegar o carro dele. Simone vai entregar o documento, vai entregar a chave e ele vai pegar o carro. Não é essa possibilidade de autorização que eu estou falando. Eu estou falando apenas da possibilidade de que é possível acontecer. Não é desejável, não é autorizado, mas pode acontecer. A carne é fraca, mas se você pecar, você vai ter que se haver com o seu pecado, e ele dói. Irmão, o pecado dói, e dói muito. Aquele moço que foi cego, vai se lavar no tanque de Siloé, quando ele volta, ele não conhecia Jesus. Jesus fez alguma coisa nele, ele vai lá e se lava debaixo da palavra de orientação de Jesus. Quando ele volta vendo, Jesus aparece para ele e diz: você sabe quem está falando com você? Ele falou: não sei não, eu sou Jesus que te curou. Aleluia, mestre, que bom. Jesus disse para ele: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Por que ele estava cego? Porque tinha pecado nesse negócio, tinha pecado ali. Jesus disse: não peques mais, então ele já tinha pecado, para que não te aconteça coisa pior. A cegueira era fruto do pecado. Tem muita gente que está andando doente aí porque andou pelo caminho do pecado, mas Deus te ama e você está salvo. E no momento que a dor chegar, no momento que a perda chegar, você vai se lembrar que você tem um pai que te ama, e você vai voltar para ele. Então abraça a salvação, fica firme nela, não arreda o pé, porque você é de Deus. É isso que Jesus contou para esse homem. E aí Jesus disse uma coisa incrível. Jesus disse assim: se você, como mestre em Israel, não entende isso, que é tão básico, como que eu vou te falar de mistérios? Como que eu vou te falar da quarta dimensão? Como que eu vou te falar como você vai ser recebido do outro lado? Como que eu vou te explicar a doutrina dos galardões? Como que eu vou te explicar o amor de Deus que vai fazer você encontrar todos que você ama? Se você não consegue entender que você é salvo, como é salvo, se você não entende sobre o vento, então aprenda isso, segure isso, porque é a partir disso que você vai crescer na intimidade e no conhecimento de Deus. E aí ele disse assim: assim como Moisés levantou a serpente de bronze, importa que o Filho do Homem seja levantado. Opa, peraí, agora Jesus está citando a passagem de Números que nós lemos. A história, lembra que eu comecei a pregação com a história que Moisés levantou uma serpente de bronze, a pessoa era picada, por que ela tinha sido picada pela serpente? Porque ela queria voltar para o Egito, ela falou mal de Deus, ela falou mal de Moisés, e ela chamou de desprezível aquilo que Deus estava dando para ela. Ela não foi grata, ela se apegou às coisas do mundo e não esperou os milagres maiores que estavam na terra prometida, queria as coisas desse mundo. Aí o Jesus disse assim: o Filho do Homem será levantado. Irmãos, nós só sofremos porque nos afastamos de Deus. Sabe por que você está passando necessidade?
Porque de alguma forma você está dando lugar. Porque está escrito: fui pobre, fui criança e já sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência ficar na miséria. Você não vai ficar rico, mas não vai faltar o pão, não vai faltar a luz na sua casa, não vai faltar a casa, não vai faltar o cobertor. Mas se você se encanta com as coisas do mundo, se você quer o Egito, não, eu quero é balada, não, eu quero é casa, não, eu quero é carro, não, eu quero é móvel, não, eu quero é roupa, não, eu quero é festa, não, eu quero é comida. Você está querendo voltar para o Egito, porque essas coisas por si só passam, acabam. Mas se você se lembra para onde você está indo, para a glória, e que lá Deus tem milagres extraordinários, a ponto de Paulo escrever em Romanos dizendo assim, que ele tinha para si, que as coisas que estão por acontecer são muito melhores do que as que estão no mundo. Paulo chega a escrever a Coríntios dizendo que não passou pelo coração do homem, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, você compra um carro 0 km de R$1 milhão, daqui 10 anos ele é um carro velho. Você constrói uma casa maravilhosa com a melhor cerâmica, a melhor madeira, daqui a pouco ela é velha, está caindo aos pedaços. Você vai para a academia e fica bombado, fica saradão, fica bonitão, vai para a mesa cirúrgica, faz botox, tira aqui, põe ali, aumenta, diminui, estica e fica linda e maravilhosa. É passar 2, 3, 4, 5 anos e você começa a ficar como uma laranja velha, bagaço. Não tem jeito. Mas quando você se aproxima de Deus, quando você se apaixona por Deus, você vai começando a perceber que a vida verdadeira é a vida com Deus, e você quer estar com Deus, você quer andar com Deus, você tem sede de Deus, você tem amor por Deus. Então quando você se desvia, quando você põe os seus olhos no que não deve, a serpente te pica. Nesse momento, olha para Jesus. A Bíblia diz: olharam para ele e foram iluminados, seus olhos não serão, seus rostos não serão confundidos. Pastor, mas o que tem a ver a carta que nós lemos lá de Colossenses? Simples, irmão. Jesus disse assim, através de Paulo escrevendo aos Colossenses, que todas as misérias que os homens estavam passando eram feitas pelos principados e potestades que estavam escondidos. O que é principado e potestade? Principado é a área de governo de um príncipe. Potestade vem de potestas, do grego, significa poderes. O mundo espiritual tem exércitos. Existem príncipes demoníacos que têm exércitos demoníacos que se valem das brechas que você dá para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para entrar no seu casamento, para entrar na sua saúde, para destruir a sua vida. O diabo só precisa de uma brecha, ele não precisa mais do que uma brecha, ele só precisa que você dê para ele 1 milímetro de abertura e ele entra, e quando ele entra, passa boi, passa boiada, ele destrói a sua vida. E você diz: eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo isso. E aí Jesus nos diz através do ministério de Paulo, as potestades e principados que estavam escondidos, quando Jesus foi levantado, ele os expôs à vergonha. Quando Jesus foi levantado à cruz, ele mostrou para nós e disse: sabe quem é que pôs em você a doença? Os demônios, porque você deu brecha. Sabe quem foi que te deu a falência e fez você passar miséria? Os demônios, porque você deu brecha. Sabe quem foi que colocou em você o fim do seu casamento? Quem é que não te deixa casar? Quem é que destrói a sua vida sentimental? Os demônios, porque você deu brecha. Sabe quem é que tira de você a pessoa que você ama, seja pai, seja filho, e cria uma briga entre irmãos e você não conversa mais e você destrói aquela relação? O diabo, porque você deu brecha. Jesus os expôs, mas a Bíblia diz: e sobre eles triunfou. Sobre eles triunfou. Como? Como que Jesus triunfou? Vencendo na cruz, como a serpente de bronze venceu as serpentes que estavam no deserto. Quando Jesus subiu a cruz, ele foi como um imã, e ele tirou todas as maldições. A maldição que veio contra você. E ainda hoje, foi hoje de manhã, acho que o Dudu me perguntou sobre maldição hereditária.
Irmão, quem está em Cristo, Cristo atrai a maldição hereditária para ele. Por isso que a Bíblia diz para nós, aqui em Colossenses, no capítulo 2, que ele triunfou sobre esses demônios no seu próprio corpo. Porque a maldição que era contra você, Jesus tomou no corpo dele, ele morreu. Ele disse: Pai, está consumado, ou seja, eu terminei a obra de salvar a igreja. Então, quando eu sou igreja, quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu estou salvo, eu não abro mão disso. Quando eu ando com Jesus, eu não abro mão disso. Quando eu busco o Espírito Santo, eu não abro mão disso. Quando eu mudo o meu jeito de falar, quando eu mudo o meu gosto, quando os meus olhos estão firmes no Senhor, quando eu não estou me encantando com as coisas do caminho, mas eu estou olhando para o fim do caminho, não há maldição que fique na minha vida, porque sobre a minha vida só tem bênção, porque eu me tornei filho de Deus. Isso é básico, irmão. Se você entender isso e não tiver dúvida disso, se você puder explicar isso com a clareza que eu usei, eu imagino ter sido claro. Fui claro, Kênia? Fui claro? Se você entendeu isso, você não precisa repetir do jeito que eu falei, mas você tem que entender essa linha de raciocínio. Você tem que lembrar das passagens bíblicas. Irmão, onde é que a gente aprende Bíblia? No seminário. Amém? Não, irmão. A gente aprende Bíblia na igreja. A gente aprende Bíblia em casa. A gente aprende Bíblia no carro, quando a gente está lendo. Você nunca vai aprender Bíblia se você não lê Bíblia. Pastor, mas tem um pastor, olha, tem um tal de Ronaldo Coca-Cola na internet. O cara é maravilhoso. O cara prega demais, mas eu largo o tal da Coca-Cola para lá. A Coca-Cola nunca deu camisa para ninguém. Deixa isso para lá. Você tem pastor na sua igreja, você tem Bíblia na sua igreja, você tem reunião de oração, você tem reunião de estudo bíblico, você tem reunião de culto, você tem um pastor que você liga para ele, você tem... Para que você está indo lá? Para ouvir alguma coisa que vai estragar o seu caminho? Não existe nenhum Ronaldo Coca-Cola que eu saiba, eu estou inventando o nome. Ah, mas tem um pastor muito bom da igreja fulana de tal, da igreja fulana de tal. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Não dá para andar em dois caminhos. Não tem jeito. Eu quero propor para você um teste. Nós temos aqui na saída uma escada e uma rampa. Eu quero que você ponha um pé na escada e o outro na rampa e desça. Se você conseguir, pastor, eu consigo. Vou te falar, eu acho difícil. Do jeito que está ali, eu acho difícil. Ah, pastor, mas no caminho tem alguma coisa. Pois é, irmão. Não dá para você ficar assistindo o programa da Universal e aprender a Bíblia com a Universal na televisão de madrugada e com a gente aqui. Ah, mas tem um pastor da Lagoinha que prega, é uma bênção. Irmão, Lagoinha, Getsemane, Assembleia de Deus, comunidade. Se você é da comunidade, aprenda com a comunidade. Se você é da Assembleia, aprenda com a Assembleia. Se você é da presbiteriana, seja presbiteriano. Como é que você é de uma igreja e não conhece a sua doutrina? Não dá para andar em duas doutrinas. Se você quer aprender Bíblia, fique firme. Já pensou se você está fazendo engenharia e resolve frequentar as aulas de direito? Você está fazendo medicina e resolve fazer também umas aulas de engenharia elétrica? Não tem jeito, irmão. Ou você é médico, ou você é engenheiro. Ou você é filósofo, ou você é psicólogo. Ou você é teólogo, ou você é farmacêutico. Não tem jeito. Então, você quer não ter confusão na sua cabeça? Anda na doutrina da sua igreja. Quando alguém te perguntar se perde a salvação, você diz: não, perder a salvação não perde não. Ah, mas o pastor lá falou. É o pastor lá que falou. Eu vi na Bíblia, o meu pastor me mostrou e me explicou que quem cai da graça e vai ao pecado vai pagar um preço aqui para poder voltar, porque a palavra de Deus não pode falhar. E Jesus disse: todos aqueles que o Pai me deu, todos eu zelei por eles, e o que é meu vem a mim. Todo que o Pai me deu vem a mim, e eu não jogarei fora, eu não lançarei fora, de forma alguma. Então o que é de Deus é nascido do Espírito, e Jesus tem um compromisso com a sua salvação. Está sofrendo? Faz um meia-culpa, dá uma olhada na sua vida, vê se não tem brecha, porque às vezes tem. Amém, irmão? E para terminar, eu devia ter trazido, mas eu pensei nisso aqui agora.
Teve uma época que eu rodava mais com a Kombi da igreja, a gente tinha mais trabalhos e usava muito a Kombi, a gente ia em Itabirito, tinha uma obra missionária lá, toda semana a gente ia, morava em Santa Luzia, trazia irmãos, levava irmãos, era uma benção. Lembra, pastora Nise? Aqueles momentos felizes que a gente passou dentro daquela Kombi, né? Você estava comigo e com a Hilda quando a gente tomou um tiro lá na obra missionária lá em Itabirito? Acho que era eu, Suzane e Hilda. Isso. O moço deu um tiro na gente lá porque a gente achou que era ladrão, a gente estava passando a noite lá na estrada de terra. Mas eu tenho 3 pregos que eu mandei fincar numa caixinha de acrílico. Um preguinho desse tamanhozinho, ele tem 5 milímetros. Ele entrou no pneu da Kombi e a Kombi toda semana murchava o pneu. Eu enchia o pneu. Toda semana ela murchava o mesmo pneu. Aí um dia eu falei, tem alguma coisa errada? Não é possível, isso o mesmo pneu. Levei no borracheiro, tinha um preguinho de nada. Ele tirou e falou, isso aqui a gente tem que tampar. Tampou aquele furinho, acabou. Irmãos, não teve problema. Passou um tempo, eu senti, rodando de manhã, eu senti que o carro começou a ficar meio tombadinho para um lado, mas eu continuei rodando. Meio-dia o carro estava mais tombadinho, entrava na curva, ele dava uma rabiadinha. Meio da tarde, o pneu estava pela metade, falei, deve ter alguma coisa errada, fui no borracheiro. Tinha um prego de mais ou menos 3 centímetros. Ele estava esvaziando durante um dia. Tirou, o cara selou. Passou um tempo, eu estou indo para casa, de repente o pneu fez assim, blof. Parei, tirei o pneu, troquei o pneu, no outro dia levei no borracheiro, tinha um prego desse tamanho. Foi na hora. Aí eu fiquei olhando aqueles 3 pregos, falei, gente, qual o nome desses 3 pregos? Pecado. Tem pecado que entra na sua vida de uma vez só. Todo mundo vê. O estrago é de uma vez só. Você ficou nervoso, falou que não devia, pegou uma faca e deu uma facada em alguém, pronto. Acabou com a sua vida, o pecado te arrebentou de uma vez só, é o prego grande, é de uma vez, é ali, é na hora. Tem um pecado que é médio, você vai brigando, vai xingando, falando palavrão, ameaçando, você vai roubando aos pouquinhos do seu funcionário, coisa de 1 ano sua vida desgringola, vai ficar desgringolada, vai arrebentar com você, não é de uma vez, vai demorar um pouquinho. Agora tem pecado que entra na vida da pessoa e fica ali anos, é o preguinho pequeno, vai tirando a sua graça, vai saindo graça e entrando demônio, saindo graça e entrando demônio. Aí você diz, nossa, essa doença está comigo aqui há 20 anos, tem 20 anos que eu oro, Jesus não cura, tem 20 anos que eu vou no médico e não tem solução, pastor, tem 15 anos que eu estou querendo casar, toda vez que eu arrumo alguém, dá um troço errado, 15 anos, dá tudo errado, pastor, tem o dedo podre, tem não, irmão, tem um preguinho pequenininho aí em algum lugar, dá uma olhada que tem um preguinho pequenininho, arranca o preguinho, arranca o prego, arranca o pregão, bota um remendo bom de graça de Jesus aí, enche do Espírito Santo e vai viver a sua vida, porque Deus vai te abençoar e te abençoar. Amém? Amém? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus.